Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bem-vindos mais um Café com Destino. Hoje é terça-feira. Nós estamos numa série especial, uma série que às vezes tem a ver com a tua vida, a série José do Egito, né? E nessa série você vai poder crescer em conhecimento, você vai poder crescer emocionalmente, saber que Deus tem propósito em tudo. Com certeza você vai se engrandecer espiritualmente e você será cheio do conhecimento da sabedoria milenar. Vai colocando aqui nos comentários da onde você está falando, né? A gente adora saber qual a cidade você está falando, que horário você está nos assistindo, porque tem gente, né, Wesley, que assiste depois por causa do trabalho ou por causa do fuso horário, né? Quais são os países que mais assistem a gente aqui, Wesley? Você que está por dentro. Portugal. Estados Unidos. Ó, aliás, Portugal, deixa eu te falar uma coisa. O livro Especialista em Pessoas está aí em Portugal, tá? Na FENAC, em qualquer livraria aí portuguesa, nas grandes livrarias de Portugal, e está em português de Portugal, tá? Está no português já de vocês aí. Vale a pena você estudar o livro Especialista em Pessoas. Aqui no Brasil, em qualquer livraria também, na Amazon. Nos Estados Unidos, já tem inglês e espanhol na Amazon à disposição dos Estados Unidos, tá bom? Deus abençoe vocês. Mais que Estados Unidos, escuta a gente. Angola, Moçambique. Ah, você sabia que o Café com Destino está em rede nacional em Moçambique? Aí em Moçambique passa às 6h30 da manhã. 6h30 ou 5h30? 6h30 da manhã. De segunda a sexta, 6h30 da manhã. Na TV aberta, então que Deus abençoe Moçambique aí, aproveitem o Café com Destino também na TV. Olha, nós estamos na série José do Egito, né, Wesley? Tá sendo muito boa, né? Muito boa. E eu quero já aproveitar para pedir para você encaminhar essa live pelo menos para 7 pessoas que precisam estudar contigo a série José do Egito. Se inscreva no nosso canal e dá o like. Né? Quando você for se inscrever no nosso canal, que é gratuito, já ativa o sininho, já ativa as notificações, para você ser o primeiro a receber as notificações tanto do Café com Destino quanto das pregações de domingo. Todo domingo tem pregação nesse canal às 10 horas da manhã. Vamos para a matéria papel e caneta na mão. Nós estamos estudando sobre a vida de José, eu expliquei ontem sobre a infância dele, expliquei que ele foi vendido pelos irmãos por inveja, mas além da inveja, tem uma outra coisa interessante que eu quero ler aqui com vocês hoje, tá? Eles perceberam que o pai amava mais José do que os outros. E ontem eu expliquei por que ele amava mais José do que os outros. Wesley, você que é um profundo conhecedor. Era filho de sua velhice. Mas Benjamim também era filho da sua velhice. Me explica por que José era mais amado. Porque ele era filho com a Raquel. E Benjamim também era filho com a Raquel. Porque ele veio primeiro. Porque ele era o mais velho? É. Ele correspondia ao amor de Isso. Jacó. Ele estava trabalhando já no pasto, cuidando das ovelhas de Jacó. E Jacó gostava tanto de José que fez uma túnica colorida para ele. Mas além da túnica, escuta isso aqui, ó, no versículo 3 do capítulo 37. Israel, Jacó, lembre-se que Jacó, Jacó, pai de José, foi chamado Israel depois que lutou com o anjo, né? Amava mais a José do que todos os outros filhos, porque ele era filho de sua velhice e lhe fez uma túnica longa de várias cores. Vendo seus irmãos que o pai amava mais a José do que todos seus filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Versículo 5, aqui começa um outro problema. Teve José um sonho. Teve José um sonho. E contou aos seus irmãos. E por isso, eles o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse, ouvi, peço-vos, este sonho que eu tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou, ficou de pé, e os feixes de vocês se inclinaram e rodearam o meu feixe. Então eles disseram, você acha que ainda vai reinar sobre nós? Deveras terás domínio sobre nós e sobre toda a nossa família? E por isso o odiaram ainda mais por causa dos sonhos e das suas palavras. Então, teve 3 coisas aqui que provocaram o ódio dos irmãos. Primeiro, o amor do pai.
Segundo, a túnica colorida. Terceiro, o sonho. 3 coisas que provocaram o ódio mortal dos irmãos em relação a José. Primeiro, o amor do pai. Quem é muito amado provoca ódio nas pessoas. Segundo, a túnica colorida. Ele tinha algo diferente. Quando você tem algo diferente, um dom diferente, um talento diferente, quando Deus te dá algo diferente, as pessoas nem sempre aceitam bem. Terceiro, o teu sonho provoca inimigos. Quem tem o sonho atrai perseguidores. Eu tenho muitos sonhos que muitas pessoas apoiam, que muitas pessoas falam, vou orar por você, mas muita gente também começa a perseguir por causa do mesmo sonho que outras pessoas oram e apoiam. Ou seja, você precisa entender que sonhar, ter algo diferente na sua vida, essa túnica que o pai dá e ser muito amado pelo pai, provoca o ódio de quem está próximo. Então eles armam, conforme eu falei ontem, vendem José ao Egito, jogam ele numa cova, mancham essa túnica colorida dele de sangue, entregam toda rasgada ao pai, dizendo que ele foi atacado por um animal e morreu. E, na verdade, José foi vendido ao Egito e, pelo destino profético ele tinha, ele cai na casa de Potifar, que era um oficial de Faraó. Ele podia ter caído em tanto lugar ruim, ele caiu logo no lugar onde ele iria aprender muita coisa, além de colocar para fora o seu dom. Porque a Bíblia diz que lá na casa de Potifar, ele se tornou administrador de tudo, porque ele tinha muita excelência no que fazia. E a gente estava discutindo aqui nos bastidores hoje, antes de começar o Café com Destino, por que José tinha esse espírito de administração? Porque ele tinha essa excelência. Nós temos que lembrar que José era filho de Jacó, que era filho de Isaac. Meu Deus. Que era filho de Abraão. Então ele era filho de Jacó, neto de Isaac, bisneto de Abraão. Ele vem de uma linhagem não só patriarcal, os patriarcas da fé, mas também de multimilionários. Abraão era multimilionário, Isaac, a Bíblia diz que ele era tão rico que Abimeleque, o rei de Gerar, mandou ele para fora. O rei da terra lá mandou ele para fora. E Jacó foi um homem também que multiplicou muito. Então nós temos que entender que ele já vem, ele não vem de uma família de emergentes, ele vem de uma família de gerações estruturadas financeiramente e com pacto com Deus. Então, isso já vem meio que de família, a questão da administração, da boa educação, de saber se portar bem, de confiar em Deus sobre todas as coisas. Então, era uma família que passou um legado muito importante para José. Por isso, onde ele chegava, ele se destacava. Além de, vírgula, o espírito de sabedoria e excelência estava sobre a vida de José, assim como estava sobre a vida de Daniel lá na Babilônia. Então, entenda que não importa quem foi a sua família, de onde você veio, mas se o espírito de sabedoria e excelência está sobre você, porque mesmo que você tenha vindo de uma boa família, sem o espírito de sabedoria e excelência você não avança, e mesmo que você tenha vindo de uma família ruim, com o espírito de sabedoria e excelência você continua caminhando. Então o que importa é o espírito que está sobre a sua vida. Quem está pegando isso? Você recebe isso? Eu tenho certeza que ao José ter esse sonho, ele despertou não só o ódio de seus irmãos, mas ele despertou o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual começa a entender, tanto os anjos quanto os demônios, começam a entender para onde você está indo a partir dos sonhos que você tem. Quando você começa a sonhar, eu vou influenciar essa geração, eu vou ser um grande pregador, eu vou fazer isso, eu vou governar com justiça, eu vou fazer aquilo, eu vou combater isso. Quando o mundo espiritual vê esses movimentos dos teus sonhos, eles começam a se movimentar para o mundo espiritual do inferno, né, os demônios, para te frear, e o mundo espiritual dos céus, os anjos, para te proteger, para você continuar o teu propósito. Então não é só os inimigos naturais que se levantam, não. Também temos inimigos espirituais, gente. Está escrito na Bíblia, não é o que eu acho, não. Então, José teve um sonho que ele iria reinar sobre todo mundo. Eles não acreditaram, mas José guardou esse sonho no coração. 13 anos depois. Quantos anos? 13 anos depois. Ele não reinou sobre o pai, a mãe e os irmãos, não. Ele reinou sobre o mundo inteiro. Qualquer pessoa no planeta que quisesse comer, teria que comprar na mão do Egito. Teria que comprar na mão de José. Porque a Bíblia diz que veio uma grave fome sobre a terra. Não é sobre a região. Sobre a terra. E todas as nações tinham que vir para o Egito comprar comida. Sabe quem foi o administrador de tudo isso? Dessa crise? José. Quem foge de crise não recebe governo. Quem foge de problema não é promovido. Quem não tem competência, sabedoria,
para interpretar situações dificílimas, não chega a lugar nenhum. Agora, José teve sonhos, mas José também sabia interpretar sonhos, era um dom que ele tinha. Deus sempre vai te dar algum dom, que esse dom será a facilitação do cumprimento do teu propósito. Anota isso, por favor, papel e caneta. O teu dom, o dom que Deus te deu, vai ser a facilitação. Vai ser o agente facilitador do cumprimento do teu propósito. Mas se José não tivesse o dom de interpretar sonhos, quando o faraó teve o sonho, quem iria interpretar? Então o dom que está em você, seja o que for, o dom da música, o dom da profecia, o dom da palavra, o dom que Deus colocou em você, o dom da misericórdia, o dom da oração, o dom que Deus colocou em você tem um propósito, não é por acaso. É esse dom que será o facilitador do teu destino profético. Então nós temos que entender que não existe coincidências para Deus, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então José, sendo vendido, cai na casa de Potifar, e aqui começa um outro problema. Nós vamos estudar. Começa um outro problema na casa de Potifar. José foi levado, capítulo 39, perdão. José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então os ismaelitas levam José até o Egito, Potifar vai naquela sessão de compra de escravo e fala, eu quero esse aqui, comprou José. O Senhor, Deus, estava com José e ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. José prosperou aonde? José não prosperou quando estava no trono, não. A Bíblia diz que o Senhor estava com José e ele se tornou próspero estando na casa do senhor egípcio. Ele se tornou próspero ainda quando era escravo. Ele não precisou do trono para prosperar. Mas por que ele prosperou ainda sendo escravo? Porque o Senhor era com ele. O que te faz prosperar, independentemente do lugar que você está hoje, é se o Senhor é contigo. Se o Senhor é contigo, você pode estar no lugar que você não queria, porque com certeza José não queria estar na casa de Potifar, queria estar na casa do pai dele. Mas o destino profético de José não estava ligado à casa do pai, mas ligado à nação do Egito, então ele precisava estar naquele lugar. Como é que um escravo pode prosperar? Eu sempre explico isso, prosperar não é ter dinheiro. No Método Destiny, aliás, está chegando agora o de Brasília, quinta-feira agora, depois de amanhã já é o Método Destiny de Brasília, 11, 12 e 13 de maio aí em Brasília, e 25, 26 e 27 de maio aqui em Alphaville, São Paulo, Método Destiny. Uma coisa que eu explico no Método Destiny é que prosperar não é ter dinheiro. Prosperar é ter tudo que você precisa para cumprir o seu propósito na Terra. E naquele momento José tinha tudo que precisava para cumprir o propósito dele. Olha só, vendo o seu senhor que Deus era com José e que tudo que ele fazia prosperava nas suas mãos, achou José graça aos olhos do seu senhor e o servia. Ele o pôs como um mordomo sobre toda a sua casa e entregou em suas mãos tudo o que ele tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo que ele tinha, o Senhor abençoou ainda mais a casa do egípcio por amor a José. Cuidado com quem você contrata. Porque da mesma forma que você pode contratar um José, que você vai ser abençoado por causa dessa contratação, você pode também contratar alguém que vai amaldiçoar o teu trabalho. Aqui está escrito, está na Bíblia ou não está? Tá. Que por causa de quem? De José, Deus abençoava quem? O egípcio. Não era nem do povo de Israel, mas por causa de José, ele abençoava, ele prosperava o egípcio. Gente, é bênção de tabela. Cuidado com quem você anda. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu sempre falo isso para a Janine, minha esposa, que as bênçãos que eu tenho, a maioria delas é por causa do pacto que Deus tem com a minha esposa, né? Nem comigo. Eu sei que eu sou muito abençoado de tabela por causa dela, porque minha esposa tem uns tratos com Deus muito fortes. É uma mulher muito firme com Deus, e eu não tenho dúvida nenhuma que muitas bênçãos que eu recebo já não é coisa minha. Quando eu vejo aquela bênção, eu falo assim, é coisa da Janine. Deus na verdade, está me abençoando por causa dela. Então, cuidado com quem você anda. Você pode ser abençoado ou amaldiçoado por tabela. Está na Bíblia, tem base bíblica. A bênção do Senhor estava sobre tudo que o egípcio tinha, tanto na casa quanto no campo. Assim Potifar deixou tudo o que possuía nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava na mão de José.
Ora, José era um homem atraente e de boa aparência. Depois dessas coisas, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com nada que passa na sua casa. Ele entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa ele me vedou, senão a ti. Ele deixou usar tudo. Eu era um escravo dias atrás, agora eu posso usar tudo. A única coisa que ele falou para não encostar foi em você. Porque você é a mulher dele. Como posso cometer tão grande mal e pecar contra o meu Deus? Por que José falou isso? Porque a Bíblia diz que quando você serve ao teu Senhor na terra, você está servindo a... Não é isso? O apóstolo Paulo deixa isso claro nas cartas. Servos, sirvam seus senhores como se fossem para Deus. Então, José conhecia os princípios. Mesmo que Paulo seja milênios depois, princípios são imutáveis e atemporais, já estavam no coração do homem. Embora ela intentasse com José dia após dia, ele não dava ouvidos para se deitar com ela. Certo dia, ele entrou na casa para atender os seus deveres e ninguém da casa estava presente. Deixa eu te ensinar uma coisa. A Bíblia diz: fugir da aparência, você não precisa nem cometer o mal. José cometeu o mal, mas pegou o castigo como se tivesse, né? Por quê? Porque ao ver que a casa estava vazia, ele já era para ter saído dali. Não fique num lugar onde você não tem testemunha, gente. Isso aqui aconteceu há milênios atrás, imagina hoje. Onde tudo é armado, onde a fake news está aí. Ele entrou e não tinha ninguém na casa. As servas não estavam, a copeira não estava, a moça do cafezinho não estava, não tinha ninguém. Então a mulher de Potifar pegou José pela capa, dizendo: vem e deita comigo. Mas ele então arrancou a capa das mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele fugiu e deixou a capa em suas mãos, chamou pelos homens da casa, dizendo: vede, você trouxe-nos meu marido este hebreu para nos insultar. Ele veio a mim hoje para me forçar a deitar com ele, mas eu gritei em alta voz. Ela, percebendo que foi rejeitada de vez, mas ele deixou uma prova na mão dela, ela levanta uma calúnia contra ele e ele vai ser preso. Agora, de escravo, mas que estava bem sucedido, ele vai ser reduzido a prisioneiro e vai passar por muitas dificuldades, apesar que a Bíblia diz que ele se tornou chefe dos carcereiros. Onde José chegava, ele governava. Por quê? A ideia central permanente de José, tem um livro meu chamado 12 Dias para Atualizar Sua Vida. Esse é um livro que eu quero indicar para você. Isso aqui, ó. 12 Dias para Atualizar Sua Vida. É um livro que eu escrevi em 2016. Mas pensa num livro atual para você ler. 12 Dias para Atualizar Sua Vida, que eu explico sobre ICP, a ideia central permanente. Esse livro tem mais de 100 mil cópias vendidas já. A ideia central permanente é o teu propósito, é uma ideia central, todos os teus projetos e sonhos rodam em torno dessa ideia central e é permanente, ela não desfaz nunca. Tua ideia central permanente é o teu propósito de vida. E a ideia central permanente, a ICP de José, era governar. Ele estava com os irmãos e estava governando, ele estava na casa de Potifar, estava governando, ele estava na prisão e governou os carcereiros. Ele não precisou de trono para governar, você não precisa de posição social para cumprir o teu propósito, você não precisa que as pessoas deem tapinha nas suas costas para cumprir o que você tem que cumprir. A tua ICP, a tua ideia central permanente não depende das pessoas, depende de você e Deus. Então José, ele vai sofrer mais uma injustiça e mais uma vez ele vai ficar calado, Wesley. José me ensina muito sobre equilíbrio emocional, sobre domínio das emoções. Ele preferia cumprir princípios do que ceder aos seus sentimentos. Eu preciso te incentivar nesta manhã a priorizar os princípios do que os sentimentos. É melhor você ser fiel aos princípios e não ceder aos sentimentos do que o contrário. Deus te chama para algo diferente. Deus te chama para algo grande. E você precisa entender na história de José o que você precisa fazer. Através dessa história, ela vai te ensinar o que você precisa fazer para viver esse algo grande. Esse algo grande, às vezes não é o trono do Egito como José teve acesso, mas às vezes é tudo que você precisa para cumprir o teu propósito nessa terra.
Deus tem lugares para você que somente através dos processos vencidos você poderá chegar. Então não reclama do que está acontecendo, mas aprende com o que Deus permitiu. Não reclama do que está acontecendo, mas aprende com o que Deus permitiu, porque é para te levar para outro nível. Deus não erra. Tá fazendo sentido para você? Coloca aqui nos comentários. Tiago, estou entendendo. Essa história de José tem parte que parece comigo, porque eu também fui traído, também fui injustiçado, também me caluniaram, inventaram história de mim. Meus irmãos me quiseram mal também. Tiago, caramba, eu estou trabalhando igual um escravo. Pois quando eu achei que estava melhorando, puxaram o meu tapete, agora eu estou na prisão. Às vezes você está se identificando com algum trecho da história de José. É agora que você precisa aprender ainda mais. Eu vou passar essa semana toda aqui do Café com Destino te ensinando sobre a história de José, cada dia mais profundo, cada dia eu vou mais longe com você, então convido o máximo de pessoas para assistir. Se você não assistiu a aula de ontem, segunda-feira, você tem que assistir. E já chama mais gente para vir amanhã na quarta-feira com a gente, tá bom? Não deixa de compartilhar agora com 7 pessoas esse link. Curte o vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para a nossa equipe que está valendo a pena de estar aqui todas as manhãs contigo. E não deixa de se inscrever nesse canal. Esse canal só existe para te abençoar. Nós estamos chegando a 3 milhões de alunos e alunas inscritos nesse canal. Lembre-se, pessoal, que depois de amanhã, quinta-feira, eu já estou em Brasília, no Método Destiny, tá bom? Método Destiny em Brasília, 11, 12 e 13 de maio. 3 dias presencialmente comigo, se tornando especialista em princípios milenares. Vale a pena você estar comigo em Brasília. E 25, 26 e 27 de maio, aqui em Alphaville, São Paulo, Método Destiny, o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Outra notícia boa é que a gente está chegando com a Noite de Destino, que é a nossa palestra. A gente está chegando com a Noite de Destino no Rio de Janeiro. A gente vai estar ali no Qual Stage, gente, na Barra da Tijuca, no shopping Via Parque. Vamos estar para milhares de pessoas ali no Rio de Janeiro, né? E você, gente, cariocas, eu preciso de você lá, né? A gente lotou Porto Alegre, lotamos Curitiba, Manaus, Belém, tudo lindo. As cidades do Brasil estão recebendo o destino com muito amor, estão saindo com o seu destino profético traçado. O Rio de Janeiro não será diferente. Te espero, Rio de Janeiro, Noite de Destino. Vou deixar aqui o link. E Goiânia, dia 3 de junho. Então, 2 de junho, sexta-feira, Rio de Janeiro. Goiânia, 3 de janeiro. 3 de janeiro, 3 de junho. Oh, minha equipe não me corrige, hein? 3 de junho, 2 de junho, 2 de junho, a Barra da Tijuca, deixa eu ver, que eu vou ter que mandar o Hélio Teixeira embora. 2 de junho, Rio de Janeiro, 3 de junho, Goiânia, tá bom? Deus te abençoe, eu desejo paz e prosperidade. Até amanhã em mais uma aula do Café com Destino, às 7h57 da manhã. Princípios milenares são leis espirituais que estão dando certo há milênios. Se está na Bíblia, é atemporal, é universal e não tem lei contra, é um princípio milenar. São 3 dias também comigo, aprendendo passo a passo de cada princípio milenar, como cumpri-lo e que isso te gera. Não existe nada que seja impossível para você e não sou eu te dando palavra de ânimo, não. Está escrito há 2000 anos. Você não precisa que ninguém dê tapinha nas tuas costas dizendo que vai dar certo. É você quem tem que acreditar em você. É você quem tem que acreditar nos teus projetos. É você quem tem que acreditar na restauração das coisas. É você que tem que acreditar na tua prosperidade financeira. É você quem tem que acreditar no teu futuro. É você quem tem que acreditar que Deus escreveu um destino para você. É você que tem que acreditar sem dúvida.